Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Gestão. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês os 10 passos para você montar um fluxo de caixa mensal. Então, para quem já me acompanha aí, sabe que eu falo muito de fluxo de caixa. Para mim é uma das ferramentas mais importantes da gestão. Então hoje eu vou passar aqui um passo a passo para você montar seu fluxo de caixa mensal. Primeiro passo, verifique o saldo inicial. Saldo inicial da sua empresa. Se você trabalha com 2, 3 bancos, você precisa verificar o saldo inicial de cada conta corrente, do seu caixinha, para começar a montar aí o seu fluxo de caixa. Depois, levante as receitas previstas e as despesas, né? É importante, já que nós vamos falar de fluxo de caixa, que é o dinheiro que efetivamente vai entrar e que efetivamente vai sair da sua conta, então você precisa levantar as receitas e as despesas que estão previstas para os próximos meses. Separe por categorias. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente chegar lá na frente, na hora de fazer as análises. Separe todos os lançamentos aqui de receitas e despesas por categorias. Então, se você comercializa produtos e serviços, separe as receitas de produtos das receitas de serviço. Se você tem diversas categorias de produto, então crie as categorias de produto e separe elas na hora de lançar as suas receitas previstas, que isso vai te auxiliar muito na hora que você precisar fazer as análises do seu fluxo de caixa. Quinto passo, calcule o saldo mensal. Aqui nós levantamos aqui o saldo inicial, receitas e despesas. Então você vai pegar o saldo inicial, somar as receitas e diminuir as despesas daquele período, daquele mês. Você vai abrir lá, seja uma planilha em Excel ou num caderno, os 12 meses do ano. Vamos supor que você esteja em dezembro, vai fazer lá de janeiro a dezembro do ano seguinte. Então você vai abrir uma coluna para cada mês e cada mês você vai calcular o saldo mensal, que é aqui o nosso quinto passo. Vai calcular o saldo daquele mês em questão. Depois que você achou ali o saldo daquele período, daquele mês, você vai calcular o saldo acumulado, porque o primeiro mês você pode terminar com um saldo de, vamos supor aqui, 5 mil, no segundo mês um saldo negativo de menos 3, então o acumulado ao final desse segundo período de mais 5 com menos 3 vai ser R$2.000. Então, naquele período específico, você pode ter tido um saldo negativo, saldo mensal, número 5, negativo, porém o saldo acumulado ele foi positivo. Então, por isso a importância de você ter sempre a visão desses dois saldos, o saldo mensal do período e o saldo acumulado, que é você ir somando o saldo mês a mês. Feito isso, quando você já tem a visão ali do seu saldo acumulado, o sétimo passo vai ser registrar todas as movimentações. Então você foi lá, fez um novo pagamento, você vai lá e registra na coluna lá de despesas, de saídas. Você recebeu uma nova venda, então você vai lá e registra isso na sua coluna de receitas. Então o fluxo de caixa ele é muito importante para o planejamento e de nada vai adiantar se você fez esse planejamento e não acompanhou como que está indo a sua curva do seu saldo acumulado, não acompanhou como que está andando o seu fluxo de caixa. Então, você precisa planejar e agora, nesse sétimo passo aqui, registrar todas as movimentações. Feito isso, oitavo passo, fazer a comparação do previsto versus realizado. É onde você vai ver se tudo que você planejou está saindo, se tudo que está acontecendo no dia a dia da sua empresa está saindo conforme o planejado. Então, essa é uma grande importância na hora que você faz a análise do fluxo de caixa. Então, fez essa comparação, então, análise do saldo acumulado, né? Analise o saldo acumulado, me desculpe, analise o saldo acumulado.
Então, feita essa comparação de previsto e realizado, vai ver quanto que está sobrando em todos os períodos e quanto que é o seu saldo acumulado. E aí você tem que ter algo semelhante, aqui eu coloquei aqui no cantinho só para que vocês tenham uma noção, em verde aqui as receitas, em vermelho aqui as despesas, em azul um saldo acumulado. Então você precisa traçar uma curva do seu saldo acumulado para fazer essa análise, para saber se em determinado período a sua curva de saldo acumulado vai atravessar o eixo do zero, vai ficar negativa. E se a situação for essa, você está aqui no período zero, fazendo esse planejamento, e você percebe que daqui a 4 meses, mais ou menos, você vai ter problema, sua curva do eixo, do saldo acumulado atravessa o eixo zero, quer dizer que você vai entrar no negativo. Então você tem aqui de 3 a 4 meses para tomar ações e corrigir isso, que é o nosso 10º passo, ações para correção. Então, se você chegou nesse ponto aqui, você consegue enxergar a sua curva do fluxo de caixa, você tem muito mais embasamento para tomar ações mais assertivas e não sair fazendo apenas na intuição, olhando apenas o saldo que você tem na conta naquele dia. Então, com isso aqui, você vai ter uma análise muito melhor do fluxo de caixa da sua empresa e vai ter aí informações para agir caso seja necessário. Então, essa é a importância. Então, se você não tem um fluxo de caixa ainda, então bote em prática agora esses 10 passos aqui que você já vai começar a ter alguma coisa e chegar em algo parecido aqui com esse gráfico que eu tenho certeza que vai te dar muita segurança para as tomadas de decisão. Então, se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma sugestão para os próximos conteúdos, deixe o comentário aqui abaixo. E não esqueça de seguir o canal, que isso é muito importante para a gente. Te aguardo no próximo episódio. Um abraço.